Criançolas, não morre de saudade? Olha só, voltei. Crianças, onde a gente parou? Aqui, ó. Rio de Janeiro, a nova sede da monarquia. Mocinhos e mocinhas, muitas mudanças aconteceram enquanto a corte esteve aqui. E, professor, ela esteve aqui por quanto tempo? De 1808 até 1821, para ser mais específico, tá? E, moços e moças, saibam vocês que a família real no Rio de Janeiro trouxe uma série de mudanças para cá. Como, por exemplo, o modo de vida europeu foi trazido para cá. Professor, modo de vida europeu? Como assim? Assim, galerinha. Primeira coisa, uma série de coisas foram criadas e construídas aqui. Por exemplo, a criação da imprensa régia, ou seja, a imprensa que ficaria responsável por comunicar as notícias da realeza. O Jardim Botânico foi criado, o Banco do Brasil, a Real Biblioteca, a Missão Artística Francesa foi contratada, missão essa composta por artistas renomados como Nicolas Antoine Tonet e Jean-Baptiste Debré, cujas obras são uma das melhores representações do Brasil naquela época. Vejam só, esse é um artista bastante importante, eu recomendo que os senhores deem uma olhadinha nas obras desse cara, pois são muito interessantes e muito representativas. E também, galerinha, esses caras foram convidados não à toa, mas para fundar a Academia Imperial de Belas Artes. Olha só quanta coisa foi construída aqui no Brasil. Mas, senhores, eu não quero dar a impressão de que o Brasil, de repente, se tornou um pedacinho da Europa e tudo ficou muito legal. Não vejam por aí. Saibam, senhores, que todas essas construções, essas modernizações tiveram preços. Quem pagou por isso tudo? Vocês acham que chegou um imperador aqui todo bondoso, trazendo um monte de dinheiro, falando: Brasil, eu vou tirar do meu bolso e construir isso tudo que vai ficar à disposição de vocês? É claro que não, vocês são crianças ainda, mas não são tão inocentes assim. Moços, quem usufruiu de todas essas maravilhas não foi a camada mais pobre da população, é lógico, tá? Mas sim os integrantes da corte e as elites que aqui residiam. Assim sendo, um grupo seleto de damas e cavalheiros passaram a, entre aspas, viver esse estilo de vida europeu que surgiu aqui. Mas não pensem os senhores que o modo de vida europeu também se aplicou, também modificou alguma coisa no estilo de vida do seu Zé, que trabalhava de plantar chuchu naquela época. Não. A única coisa que mudou na vida do seu Zé, o plantador de chuchu, é que os impostos para ele se tornaram ainda mais pesados, tá? Então, assim, eu não quero ser o chatão, mas geralmente eu sou. Mas, galera, via de regra, tudo que tem um aspecto maravilhoso, interessante, tem seu preço, tá? Tem o seu preço. Eu quero sempre que vocês tenham em vista que em história tudo tem a ver com medidas que tem um preço. Tudo. Professor, quem paga esse preço? Então, isso que é o lado B da moeda. E é justamente em torno disso que a gente vai focar já. Mas por enquanto não. Falemos um pouquinho mais das transformações. Além das estruturas físicas, além desses prédios muito bonitos e do Jardim Botânico que o imperador mandou construir, que mais que mudou, professor? Ora, criancinhas, mudou outras coisinhas também, como por exemplo, bailinhos começaram a rolar aqui em terrinhas tupiniquins. Sabe aqueles bailes que tem toda aquela música clássica no fundo e tem todos os trejeitos, que nem a Bela e a Fera lá dançando? Pois é. Quando a gente fala em estilo de vida europeu, galera, essa é uma concepção bem genérica, na verdade, mas eu quero que vocês imaginem, por exemplo, as visitas ao teatro, à ópera, os jantares, aqueles bailes dançantes, isso tudo que a gente vê nos filmes de época, foram trazidos para cá para que aqueles europeus vivessem um pedacinho da Europa aqui no Brasil. Mas isso foi uma benesse que quem curtiu foi 0,0001% da população, né? Moços e moças, também aconteceu aqui uma tradição que é bastante icônica, o beijamão. Beijamão, professor? Como assim?
Tem alguma coisa a ver com essa charge aí no fundo? Tem uma galera bem vestida, ó, tem gente do clero, tem uns caras com uniforme militar, todo mundo ajoelhando e beijando a mão do Dom João. É isso mesmo que eu tô vendo, professor? Sim, senhores. Nessa cerimônia do beijamão, galerinha, é o momento no qual aqueles que tinham acesso ao imperador podiam chorar as pitangas para ele, fazer pedidos, oferecer seu serviço, enfim. Tudo isso acompanhado pela demonstração de respeito máximo à monarquia. A pessoa que ia até o imperador oferecia a ele os seus respeitos e os seus serviços, é claro. Você seria louco de ir contra o imperador? Assim sendo, senhores, quem sabe na sua benevolência o imperador poderia conceder-lhe alguma coisa? Vai que você vai lá, beija a mão dele e fala, eu queria tanto isso, e ele te dá? É possível. Saibam os senhores que filas quilométricas eram feitas e muita gente, até o imperador, pedir coisas, ou manter-lhe a par de como andam as coisas no império. Tudo isso acompanhado da oferta de seus serviços e da sua condição de vassalo. Olha só, dando uma riscadinha na história medieval. O sistema de vassalagem não funciona bem assim, mas só para deixar as coisas um pouco mais didáticas eu usei o conceito. Perdoem-me pelo anacronismo, criancinhas. E saibam os senhores que o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves foi fundado. Professor, isso tem a ver com aquela história de que o Brasil deixou de ser uma colônia e ela, digamos assim, digievoluiu para outra coisa? Se era um Pokémon, agora está na segunda evolução. O Brasil já não é mais uma colônia, agora é outra coisa. Era o Charmander, agora é o Charmeleon. É mais ou menos isso, senhores. Vejam só por quê. Como se deu essa, entre aspas, evolução. Primeira coisa, Napoleão foi derrotado, tá? E as potências europeias que uniram-se para vencê-lo formaram o Congresso de Viena, que determinou uma série de medidas após as guerras napoleônicas. Dentre essas medidas, senhores, todas as nações que foram desestabilizadas pela ira de Napoleão deveriam ser como eram antes. O Congresso, pessoal, não reconheceu o Brasil e o Rio de Janeiro como a sede do governo português, tá? Por quê? Porque isso não existia antes do Congresso de Viena. Assim sendo, e por uma série de outros motivos, foi reconhecido que Lisboa voltaria a ser a sede do governo português. Então, pessoal, Dom João, apesar de o rei desse império, ele também deveria prestar contas às outras monarquias europeias, afinal de contas. Portugal não era forte o suficiente para ditar as cartas no mundo antigo, tá? Portugal era bem pequena e, levando em consideração o contexto da época, era também uma das nações, um dos impérios mais pobres da Europa naquele momento. Assim sendo, o que foi decidido no Congresso de Viena, congresso esse que era composto pelas maiores potências da época, deveria ser respeitado por todos, principalmente por um estado pequeno como Portugal. Dom João, pessoal, para ele foi urgente voltar. Por quê? Porque se ele não voltasse, ele perderia Portugal. Mas se ele fosse, ele perderia o Brasil. Então, novamente, ele se viu numa situação extremamente complicada. Eis a decisão de $1 milhão. Ir ou não ir, eis a questão. Crianças, novamente, Dom João se viu em uma situação bastante ansiolítica. Ir ou não ir? Perder Portugal ou perder o Brasil? O que fazer? Estratégico, Dom João, de bobo não tinha nada, deixou seu filho Pedro I no Brasil e voltou para Portugal. Professor, Pedro I ficou no Brasil? Como assim? Por quê? Por quê, senhores? De forma a não perder Portugal, não perder o Brasil, ele estabeleceu o seguinte: a partir de hoje, o Brasil deixa de ser uma colônia e vai se tornar parte integrante daquilo que agora será chamado não mais de Reino Português, mas Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. A partir de agora, o Brasil é uma parcela desse reino. E quem é o governante dele?
é meu próprio filho, Dom Pedro I, que seria uma espécie de meu braço aqui no Brasil. Ele seria um vice-rei. A cabeça, o cérebro desse corpo é Portugal. Mas o Brasil, que é a parte importantíssima desse corpo que constitui o meu reino, vai ter como governante o meu filho, Pedro I. A partir de então, Portugal rompeu com aquela relação metrópole-colônia e o Brasil passa então a condição de Reino Unido. Coisa que em prática já acontecia na real, porque o Brasil já estava comercializando, realizando transações com a Inglaterra, como eu já mencionei. Mas agora no papel, o Brasil finalmente é de fato não mais uma colônia, mas parte integrante de algo maior. Moços e moças, quais os resultados disso? Eu conto, mas somente no próximo bloco. Te espero lá.